É bem-vindo à casa, né? O irmão Getúlio. Sobre o nosso irmão, está passando por essa prova, eu creio dessa forma, que ele está passando por uma prova. E tudo, diz a Bíblia, contribui para o bem dos que amam a Deus. Agora eu só quero dizer que a gente não deve aceitar as coisas. Se você aceita, você não luta. E nós não podemos aceitar certas coisas, eu falo como uma família, como a igreja, entende? E mesmo individualmente, aceitar as coisas e lutar, orar, pedir a Deus, bater na porta. Quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, e ele é uma pessoa jovem, novo, e tem muito pela frente. Então, eu quero que você coloque-o em seu coração. Antes de você colocar na oração, primeiro coloque em seu coração. Lembra de domingo aqui pela manhã, o irmão Brana dizendo, nos mostrando que ele, com amor, ele vence até os demônios, as doenças, porque é amando as pessoas, é tendo sentimento por elas, é que nós podemos enfrentar esses demônios, as doenças, os problemas, seja o que for. Então você procure sempre ter sentimento por aquilo que você ora. Igual você ora com sentimento pela sua família, devamos ter sentimento. E se fosse um filho seu, em uma situação dessa? E se fosse um genro seu? Se fosse seu filho, uma filha, alguém próximo do teu coração? E nós devamos estar mais próximo para que tenhamos mais sucesso, né? Eu quero ler, mesmo assentados, saudações a todos vocês que estão na internet. Abram vossas Bíblias em Lucas 18. Ou então você só ouça. Se não pode acompanhar, ouça. É uma parábola que Jesus profere, conhecida como a parábola da viúva persistente. Entende? A persistência. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Guarde isso. A parábola mostra isso, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz,
E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pai, acabamos de ler esta palavra e o Senhor está nos endereçando ela. Agora que o Senhor possa firmar esta palavra no mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, rogamos. Amém. Amém. Lendo essa penúltima mensagem, que saiu essa desse mês, né? Sobre Moisés, como que é? Ensinamento sobre Moisés. O irmão Brando, ele, de uma maneira coloquial, para que todos entendam ali, falando mais para essa classe de crianças, e se as crianças entendem, é sinal de que os grandes muito mais, né? Ele nos fala sobre o pai de Moisés, Arão. Apesar de ser um escravo, apesar de viver uma vida dura, mas ele orava e orava. E mesmo tendo que no outro dia enfrentar o trabalho de escravo, o trabalho pesado, às vezes ele cruzava à noite em oração, ia até tarde, orando, subia a escadinha lá para cima e orava. E parece, diz o profeta, que Deus nunca ia responder. Senhor, olha o teu povo como está sofrendo, sendo chicoteados, sendo mortos. Senhor, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, eu sei que tu tens ouvido, e o Senhor ouve, o Senhor tem olho, e o Senhor vê. Olha para a nossa situação. E ele era persistente. Quantos de vocês já leram ela? Entende? A persistência. E simplesmente veja o que Deus trouxe, o libertador através dele. Alguém naquela nação, entre o povo hebreu, tinha que estar sustentando aquela carga, aquele peso, clamando, orando, buscando. E o pior de tudo parece que Deus nunca ouvia, nunca atendia. Parece que Deus estava inerte, mas não está. Deus, ele haverá como ele respondeu, na hora certa. Por isso nos diz a Bíblia, em Lucas 18, e disse o Senhor, ouviu que o injusto juiz, que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Parece que nunca vai responder, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então Jesus, nessa parábola, está nos ensinando o dever de orar sempre. E mesmo se não ver resultados, permanecer. Permanecer. Batendo naquela porta. Entende?
como disse Jesus, e nunca desfalecer, nunca desanimar. Parece que Deus não responde, parece que Deus não ouve, parece que Deus não se importa, mas a verdade é que Ele se importa. O juiz da parábola que ele não se importava, não temo a Deus, não temo aos homens e não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas aquela viúva, ela foi insistente. Vamos dizer, o juiz abria a porta da sua casa pela manhã, quando abria a porta, lá estava ela. Senhor juiz, quando é que o senhor vai fazer audiência, fazer justiça contra o meu adversário? Vamos dizer, roubou minha mula. Não sabemos o que ele podia dizer para ela. Às vezes, vai embora, não me incomode. Ou, qualquer dia que eu sentir, eu vou fazer isso. Mas lá estava ela, depois do meio-dia. Senhor juiz, eu preciso de uma resposta. O senhor é o representante da lei. Me faça justiça. Quando ele chegava do trabalho, lá estava ela na porta esperando ele. Daí ele afrouxou e disse, olha, ainda que eu não temo ninguém, mas eu vou fazer justiça para essa viúva para que ela não venha me incomodar mais. Então, até uma pessoa dura, difícil, você consegue obter daquela pessoa. Lembra de Dalila, no ouvido de Sansão? Me conta onde está o teu segredo. Me conta, me conta, me conta. Você disse que me ama e como não confia em mim. E a tal ponto que o homem se exasperou. Entende? Não aguentou mais aquela cantiga, daí abriu o bico. Não foi? Então a insistência. Pode ver, junta um juiz, junta uma pessoa. Ah, fulano não quer pagar, não quer me pagar, mas aquela insistência termina ele dizendo, vou ter que dar um jeito, porque já não aguento mais. Não é? Agora Deus não é assim. A natureza de Deus não é isso. Ruim. Deus fará justiça. Só que nós devamos entender que Deus, no seu tempo, é que Ele vai responder. Eu sempre digo, Deus, Ele não tem uma lixeira. Se Ele tivesse um escritório, sempre ali tem uma lixeirinha. Nos escritórios dos homens, mas Deus não. As orações que chega a Ele, fica diante dEle. Vai para aquele cálice das orações, e é o que agrada a Deus, é o perfume. Então, Deus não diz, isso aqui já não dá mais tempo, isso aqui não pode, esse não deve. Não. Deus, Ele há de responder. Essa mãe, ela morreu e se foi, esse pai. Será que as orações que fez pelos seus filhos terminou com ela? Não. Ela permanece. Ela permanece. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ela permanece diante deles, diante do Senhor. Você tem que ser, vamos dizer, eu devo ser mais persistente. Por isso que a gente não deve aceitar derrota, aceitar certas coisas. E no mundo cristão,
existe uma cultura de coitadinho. De que se deve aceitar tudo. É assim mesmo, eu sou um cristão, tenho que suportar isso, tenho que suportar aquilo, tenho que tomar esse prejuízo, tenho que sofrer essa doença, tenho que passar por isso, por aquilo. Nós somos pequenininhos, entende? Não somos vistos por ninguém. Essa é uma cultura errada. Entende? Que tem que viver das sobras, dos restos. Não, irmãos. Não, não e não. É preciso reverter esta cultura. Uma vez, o irmão Vicentinho, ele me falou que alguém ali em Campinas, São Paulo, tomou um prejuízo, sei lá, alguma coisa pesada e foi falar com o missionário, o irmão Martins. E o irmão Martins, ele levantou na mesa e disse: eu não aceito isto. Enquanto o irmão já tinha aceitado, se conformado. E ele disse para o irmão: você não aceite isto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Requerer de Deus. É a nossa posse, é nosso direito, né? E tudo foi invertido e Deus entrou em cena. Agora, se você entrega as coisas de mão beijada para o adversário, irmãos, vamos pensar no Deus que servimos e questionar, se necessário, o caráter deste Deus. Primeiro, ele é um Deus inerte para com as nossas necessidades? Um Deus indiferente? Você é inerte, indiferente para com os problemas de seus filhos, da sua casa? Se você foi, eu vou admitir que Deus também é. Mas nós não aceitamos, lutamos, esperneamos, fazemos de tudo para superar os problemas, as adversidades. Nós fazemos isto porque amamos, são parte nossa, e nós não somos parte de Deus. Então Deus não quer que você aceite certas situações. Eu tenho um marido bêbado, eu tenho que aceitar, tá bem. Mas se você rebelar contra essa atitude de aceitar as coisas, Deus vai te ouvir, você vai aos pés de Deus em oração fervorosa, você vai bater na porta, quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Você vai superar, você vai ter vitória. Mas é preciso insistência. E a oração não é preciso cada oração ser diferente, não. O próprio Jesus voltava e dizia as mesmas palavras ali no jardim do Éden, no jardim do Getsemane. É preciso os crentes pensar mais alto, sonhar mais alto, porque seu Deus não é uma miniatura, não.
Nosso Deus enche os céus e a terra, e nós somos filhos dele. Não vamos deixar os complexos, nossos complexos, não vamos cultivar isso. Nossos complexos nos achatar, nos intimidar. Então seja persistente, seja mais constante. Ah, mas eu oro. Parece que nada acontece. Ora mais. Ore mais. Se Deus não responder hoje, amanhã, se não responder nesse mês, o mês que vem, neste ano, o ano que vem. Deus tem multiformas, maneiras para responder a nossas orações. Então, não desacossoe. Não desacossoe. Ah, mas minha natureza ou isso. Irmãos, quantos testemunhos de pessoas temos ouvido, como de sons sabemos e vimos que Deus tem transformado. Ora, se Ele fez isso com alguém, não pode fazer comigo? Se Ele deu vitória para ti, não pode dar vitória para mim? Se eu sou o mesmo filho como você. Então, é preciso valorizar o que somos e o que temos. Porque a razão dessa cultura de diminuir as coisas, é porque desvaloriza. Você desvaloriza a sua posição, quem você é, e desvaloriza Deus também. E eu penso que os anjos ficam olhando de lado e diz: se ela soubesse o valor que ela tem para Deus, se ela soubesse o que ela significa e como que os céus estão em prontidão por ela, por ele. Mas eu acho que eles banam a cabeça e dizem: pena que eles não acordam. Mas o profeta diz: quando a igreja ela souber o que ela é, então quer dizer que está em nós as coisas. O mesmo grão que planta, Jesus disse que ele tinha que cair na terra e morrer, é o mesmo que é colhido. É amarelinho, é o milho amarelinho, é igual, não há diferença. Deus está em nós. Então, não aceite as coisas. Ah, meu lar está acabando, está desmoronando, está isso, está aquilo. Irmã, você pode ir numa psicóloga, ela pode lhe dizer o que é que você pode fazer, ou isso, homem. Mas como um cristão, eu lhe digo: peleje, lute, ore, jejue. Entende? Faça a coisa correta e você vai desfrutar a vitória. Vamos, nesse instante, nós vamos ter um tempo de oração diante de Deus. Eu quero dizer a vocês que a próxima quarta-feira estará conosco aqui o irmão Roberts, de Malawi, e vamos ter uma noite de oração pelos enfermos, um culto de cura divina. Eu quero que vocês orem por isso, que Deus venha e cada um se prepare para isso, principalmente você
que está precisando receber oração e precisa da intervenção divina. Então, que Deus nos abençoe. Vamos nesse instante orar. Vocês que estão na internet, faça nesse momento, busque algum lugar sossegado e tenha um tempo com Deus. Vamos chegar a Deus. Vocês, quem vamos ajoelhar? Pode ajoelhar aonde você está ou venha na frente. Converse com Deus. Conversar não é gritar. Comece agradecendo. Agora, o que é que te incomoda? Se ponha de pé contra essa coisa que te incomoda e diga: Jesus, eu não vou aceitar isto. E os céus vai te dizer amém. Eu peço que ore pela viagem do irmão Anildo, pelos programas de rádio, pelos nossos pastores, pela obra que está sendo construída, pela igreja. Há muitos irmãos que têm estado tanto enfraquecidos, que Deus possa se achegar a eles. Coloque tudo na frente de Deus. Pode orar.